Saravá! Este é um Banda de Verdade podcast, um espaço onde a história é contada a partir da prática, da escuta e daquilo que foi silenciado. Eu sou o Tato André e no episódio de hoje vamos falar de Antônio Tamandaré, o chamado Papa Indígena, principal liderança de um movimento espiritual e também político conhecido como Santidade de Jaguaripe. Uma experiência coletiva marcada por transe, profecia, cura e por uma profunda reorganização simbólica do mundo colonial, que movimentou o recôncavo baiano no final do século XVI. Um Banda de Verdade podcast. A palavra santidade não nasce entre os povos originários. Ela aparece nos documentos coloniais como um rótulo acusatório. Um nome dado por padres, autoridades e inquisidores para marcar práticas religiosas que escapavam ao controle da igreja. A santidade surge no Brasil colonial em regiões de intenso contato cultural, nos aldeamentos indígenas, nos engenhos, nas áreas de circulação de africanos escravizados e de mamelucos, mestiços nascidos a partir da relação entre indígenas e brancos. A santidade não era um movimento isolado, e você vai entender melhor o porquê mais adiante. Estamos falando de experiências coletivas de espiritualidade popular. Experiências que se apropriavam criticamente do cristianismo imposto pela catequese. A cruz, o batismo, os nomes santos, o céu, o Papa, tudo isso estava presente, mas reorganizado a partir de outra lógica de mundo. Não se tratava de negar o cristianismo. Tratava-se de retirá-lo do controle colonial, de devolver à comunidade o poder de interpretar os símbolos, de viver a fé, de criar sentido. A santidade era, portanto, um espaço de resistência simbólica, um lugar onde o cristianismo deixava de ser apenas a religião dos colonizadores e passava a ser reapropriado, reinventado, vivido em transe, em profecia, em cura. Era uma espiritualidade que nascia do encontro e também do conflito entre mundos diferentes, e que, ao se afirmar, desafiava diretamente a ordem colonial. Antes de seguir, vale lembrar, as temporadas anteriores do Um Banda de Verdade podcast continuam disponíveis aqui, nesta mesma plataforma. Elas ajudam a compreender o caminho histórico e conceitual que nos trouxe até este ponto. Se puder, volte, escute com calma, aprofunde. Seguimos. O movimento que ficaria conhecido como Santidade de Jaguaripe começa a se organizar por volta da década de 1580 no recôncavo baiano. Nos documentos coloniais, aparece um lugar chamado Palmeiras Compridas. Não há registro preciso da localização desse lugar, e isso não é detalhe menor. A imprecisão geográfica diz muito sobre o próprio movimento. Ele nasce fora do mapa oficial da colônia, em territórios de circulação indígena, longe dos centros formais de poder. Em dado momento da história, parte desse movimento acaba se deslocando para outro lugar, e essa migração é decisiva para o modo como a santidade passa a ser conhecida. Um mameluco chamado Domingos Fernandes, conhecido como Tomacaúna, foi enviado sob as ordens de Fernão Cabral de Ataíde,
o principal senhor de terras da região, para transferir o movimento para o engenho, pois Fernão Cabral acreditava que dentro de suas terras o movimento da santidade poderia ser controlado. A promessa feita aos adeptos da santidade era sedutora: liberdade de culto, proteção e, sobretudo, a esperança de encontrar ali o seu paraíso. Cerca de 300 indígenas, chefiados por Maria, Mãe de Deus, esposa de Antônio, migraram para Jaguaripe, enquanto um grupo permaneceu com o Papa no sertão, mantendo Tomacaúna entre eles. E já no engenho, localizado na região de Jaguaripe, o movimento ganha maior visibilidade, e é por isso que passa a ser conhecido como Santidade de Jaguaripe. Ali em Jaguaripe, os adeptos constroem uma igreja ao seu modo. Os relatos da época descrevem um espaço profundamente simbólico. À entrada do terreiro, uma cruz de madeira. No interior, tabuinhas pintadas com riscos, chamada de seus livros. No centro, uma estaca alta, cravada no chão, sobre a qual se colocava um ídolo de pedra, com olhos e nariz figurados, enfeitado com panos velhos. Essa figura era guardada por um indígena, chamado de sacristão. Havia altar, havia castiçais, havia objetos que lembravam a liturgia da Igreja Católica. Mas havia também algo que escapava completamente à compreensão da Igreja. Aquilo não era uma cópia do catolicismo, era uma reorganização radical do sagrado. Para entender por que esse movimento causa tanto impacto, é preciso olhar para o cenário mais amplo do recôncavo baiano naquele momento. Uma região marcada por aldeamentos indígenas, aldeamentos jesuíticos, trabalho indígena forçado, expansão acelerada dos engenhos, pressão catequética intensa e o início da chegada sistemática de africanos escravizados. É nesse contexto de violência, conversão forçada e exploração que surge a santidade. E é também nesse contexto que aparece a figura central do episódio de hoje. Um indígena, ex-aluno dos padres jesuítas do Colégio Tinharé, na capitania de Ilhéus. Alguém que conhecia profundamente a catequese cristã. E justamente por isso foge do controle clerical. Seu nome cristão era Antônio, mas o nome que ele passa a assumir diz muito mais sobre o que estaria por vir. Antônio, por ter sido catequizado, conhecia profundamente o catolicismo, os sacramentos e a linguagem simbólica da Igreja. E é justamente por conhecer tudo isso que sua atuação se torna tão potente. Quando foge do controle clerical e assume o papel de Caraíba, liderança espiritual indígena, Antônio reorganiza o que aprendeu sobre o cristianismo a partir de outra cosmologia. É nesse movimento que passa a se apresentar como Tamandaré, variante de Tamendonari, um dos gêmeos ancestrais da mitologia tupinambá que sobreviveu ao grande dilúvio. Esse gesto é central. Ao se afirmar como sobrevivente do dilúvio, Antônio Tamandaré se coloca como figura de atravessamento do tempo, alguém que liga o tempo mítico indígena ao presente colonial. Ele não fala apenas do agora, mas de um mundo que já acabou e de outro que precisa nascer. A partir dessa autoridade simbólica,
Antônio organiza a santidade. Os documentos coloniais passam a chamá-lo de Papa, título irônico, mas revelador de sua autoridade espiritual, reconhecida pelos seguidores. Entre eles estava sua esposa, Maria, Mãe de Deus, também liderança do movimento. Se você quiser acessar materiais gratuitos, textos de reflexões sobre a Umbanda decolonial, siga a página Umbanda de Verdade no Instagram. Ali, a Umbanda é tratada com fundamento, sem romantização. Seguimos. A partir do momento em que a santidade se estabelece no engenho de Jaguaripe, algo muda de escala. Ela deixa de ser apenas um agrupamento espiritual indígena e passa a funcionar como polo de atração regional. Nos 6 meses seguintes, o culto cresceu e passou a arrebanhar outros indígenas, brancos e negros escravizados. Nem mesmo Fernão Cabral, dono das terras, ficou de fora das experiências ritualísticas de Maria, Mãe de Deus. Esse dado é central, porque no Brasil do século XVI, reunir pessoas de origem étnicas distintas e fora do controle colonial não era tolerável. A santidade funcionava como refúgio para indígenas que fugiam de aldeamentos jesuíticos, abrigo para escravizados em fuga, espaço de recomposição simbólica da vida. Ela não oferecia apenas ritual, ela oferecia pertencimento. E pertencimento, naquele contexto, era algo profundamente perigoso. É nesse ponto que o encontro entre indígenas e africanos começa a se delinear de forma mais nítida. Ainda não estamos falando da macumba urbana do século XIX, mas estamos vendo algo que a antecipa, a convivência entre diferentes matrizes subalternizadas dentro de uma mesma experiência espiritual. Esse encontro não acontece por afinidade abstrata. Ele acontece porque indígenas e africanos compartilham uma condição concreta, a de corpos submetidos à violência colonial. É por isso que a adesão de mamelucos e até de alguns brancos causa tanto alarme. Quando os sujeitos intermediários da sociedade colonial aderem à santidade, o movimento deixa de ser visto como um problema indígena e passa a ser entendido como uma ameaça à ordem social como um todo. E aqui entra um ponto decisivo. A santidade não estava apenas reinterpretando símbolos cristãos. Ela estava produzindo efeitos sociais reais, deslocamento de pessoas, reorganização de lealdades, estímulo indireto a outros focos de rebelião. É por isso que os próprios historiadores afirmam: se a repressão foi tão violenta, é porque o movimento funcionava. A colônia não reprime o que é irrelevante, ela reprime aquilo que desorganiza. A partir desse ponto, a santidade deixa de ser observada apenas pelos senhores de engenho locais e passa a chamar a atenção das autoridades coloniais e religiosas. O que antes era tratado como abusão passa a ser tratado como heresia. E heresia naquele mundo não é questão de fé, é questão de Estado. É nesse ponto que a repressão se organiza. É nesse ponto que a Inquisição se aproxima. É nesse ponto que a santidade entra definitivamente na mira do poder colonial. Umbanda de Verdade Podcast. Este podcast só existe porque há quem entenda que memória exige tempo e pesquisa. Cada episódio nasce de estudo, de leitura, de escuta atenta e de muito trabalho invisível. Se você quiser apoiar esse projeto, acesse apoia.se/Umbanda de Verdade. Os apoiadores recebem newsletters exclusivas, com textos históricos aprofundados
e referências acadêmicas. É um espaço de partilha, onde a pesquisa se desdobra em reflexão que não cabem no episódio, mas ajudam a ampliar o olhar. Apoiar este projeto é sustentar memória viva, é garantir que histórias silenciadas continuem sendo contadas com fundamento e respeito. A santidade de Jaguaripe não termina por esgotamento interno. Ela termina porque foi destruída. E isso precisa ser dito sem suavização. Enquanto a santidade permanecia como um movimento localizado, tolerado à distância, a colônia observava. Chamava de abusão, de erro, de desvio, mas observava. O problema começa quando o movimento cresce, quando passa a atrair indígenas de diferentes origens, quando se torna refúgio para fugidos de aldeamentos e engenhos, quando africanos escravizados se aproximam, quando mamelucos e até alguns brancos aderem. A partir daí, a santidade deixa de ser vista como um problema religioso. Ela passa a ser tratada como ameaça à ordem colonial. É nesse momento que Igreja e Estado atuam juntos. Em 1585, os outros senhores clamaram por uma ação do governador Teles Barreto, que invadiu a fazenda e devastou o movimento. Os ídolos ali adorados foram destruídos, os indígenas devolvidos às fazendas e aldeias de origem, e os líderes degradados, incluindo Maria, Mãe de Deus. O destino do Papa e seu grupo do sertão é incerto, já que eles sumiram pela região. Para Fernão Cabral, a punição ainda tardia foi somente por ocasião da primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, entre 1591 e 1595. O fidalgo foi condenado pelo inquisidor a pagar uma multa e ficar desterrado da Bahia por 2 anos. O objetivo não era corrigir, era aniquilar, destruir o espaço ritual, dispersar os corpos, apagar a memória. O que a colônia tenta eliminar não é apenas Antônio Tamandaré, nem apenas a santidade enquanto movimento específico. É um modelo de espiritualidade autônoma, capaz de reorganizar pessoas, sentidos e práticas fora do controle colonial. E aqui é importante sublinhar: a violência da repressão é proporcional à eficácia do movimento. A colônia não destrói o que é inofensivo, ela destrói aquilo que funciona. A santidade foi combatida porque mostrou na prática que era possível viver o sagrado fora da igreja, fora do padre, fora do rei. E isso, no século XVI, era intolerável. Com a destruição da santidade de Jaguaripe, a colônia acredita ter encerrado o problema, mas não encerra. Ela apenas inaugura um padrão histórico. Sempre que práticas espirituais populares produzem autonomia, sempre que o corpo fala sem autorização, sempre que a cura acontece fora da igreja, a resposta será a mesma: perseguição, criminalização e apagamento. É esse padrão que vai atravessar os séculos, e é a partir dele que precisamos entender tudo o que vem depois. Se você é de Curitiba e deseja conhecer um território decolonial comprometido com essa memória, acesse a página do Mucambo de Exu Marabô no Instagram. Ali você encontra informações de contato e visita. Umbanda de Verdade Podcast. A santidade de Jaguaripe não pode ser lida apenas como um episódio indígena isolado do século XVI. Ela precisa ser compreendida como ponto de inflexão histórico. Um momento em que práticas espirituais subalternizadas se encontram, se reorganizam e produzem algo que não cabe nas categorias da colônia.
não no sentido de invenção pura, mas de reelaboração profunda do sagrado, como destaca Mameto Tamara Nunes, do coletivo Umbanda de Verdade e da página Santanégua. Quando a gente fala de santidade de Jaguaripe, meus irmãos, é muito comum ela aparecer nos livros como um episódio indígena isolado do século XVI. Como um surto religioso, um desvio, um acontecimento curioso dos povos indígenas que termina quando a repressão chega. Mas essa leitura é curta. Mais do que isso, ela é colonial. A santidade de Jaguaripe precisa ser entendida como um ponto de inflexão histórico. Um momento em que as práticas espirituais subalternizadas se encontram, se reorganizam e produzem algo que não cabe mais nas categorias da colônia. Não no sentido de uma invasão pura, mas no sentido de uma reelaboração profunda do sagrado. Naquele espaço ritual circularam indígenas, africanos escravizados, africanos livres, miscigenados, todos aqueles que na verdade não eram iguais, porque o mundo colonial não permitia que eles fossem, mas como corpos atravessados pela mesma experiência de violência, de perda, de imposição cultural. Esse encontro não aconteceu no plano da teoria. Ele aconteceu no plano da prática espiritual, no corpo em transe, na cura compartilhada, na reorganização do tempo, no nome, no sentido. E é importante dizer isso com clareza, que esse encontro não foi harmônico, ele não foi espontâneo, ele não foi estratégico. Indígenas e africanos não se encontraram porque misturaram culturas, eles se encontraram porque reconheceram no outro alguém igualmente atravessado pelo sequestro do território, pelo apagamento do nome, pela negação da cosmologia e pela violência cotidiana da colonização. A santidade oferecia algo raro naquele momento, um espaço onde o sagrado não servia à dominação cristã, catequizada, colônia, né? Mas a recomposição da vida. E essa recomposição só foi possível porque houve transgressão da catequese, da hierarquia racial, da mediação clerical, da ideologia, da forma de viver. E essas transgressões não foi desordenada, foram transgressões inteligentes. A santidade não desistiu, nem destruiu o cristianismo. Ela reapropriou essa forma de pensar cristã. Ela usou a cruz, usou o batismo, usou o nome do santo, usou o altar, a organização hierárquica, não para se submeter, mas para deslocar o sentido desses símbolos. Instrumentos de dominação foram convertidos em ferramentas de ruptura. Essa inteligência espiritual não termina com a destruição da santidade. Ela atravessa o tempo. O que vemos em Jaguaripe, no século XVI, antecipa padrões que reaparecem nos séculos seguintes, especialmente quando a presença africana se intensifica no território colonial. E aí é o que nós tanto defendemos, né? Essa questão do calundu, da cabula, da macumba carioca, ela antecipa isso, né? Quando as práticas africanas de cura, transe e mediação espiritual passam a se organizar de forma mais visível, a lógica da repressão é a mesma que aconteceu em Jaguaripe. Porém, a resistência também é. Não se trata de dizer que a santidade é africana, porque ela não é, mas também não é possível isolá-la daquilo que vem depois, porque ela funciona como um prenúncio. Ela prenuncia que o sagrado pode existir fora da igreja, de que o corpo é lugar legítimo de revelação, de que a cura não precisa de autorização institucional, a espiritualidade pode organizar uma comunidade. Somos Ubuntu. Esses princípios reaparecem nas encantarias, no catimbó, na jurema, no xangô, no xambá, no nagô, aparece no sul, né? E depois, mais tarde, reaparece na Umbanda. Mas não aparece na Umbanda como uma continuidade direta, mas como uma linhagem formal, como uma continuidade do gesto ancestral.
Talvez, então, a pergunta não seja se a santidade de Jaguaripe foi ou não a origem dessas tradições. Talvez a pergunta mais honesta seria: quando observamos essas experiências espirituais não reconhecidas ali, no mesmo modo de existir espiritualmente nesse território? O quão diferente é entre esses cultos, mas ao mesmo tempo o quão próximo é de certos fundamentos das quais elas comungam. Um mundo que organiza o sagrado fora da igreja, que afirma o corpo como mediador, que coloca a cura no centro, que produz pertencimento onde o Estado produziu abandono, faz parte da santidade de todos esses cultos, inclusive da Umbanda. A santidade não funda uma religião, não cria doutrina, não deixa linhagens institucionais, mas ela inaugura uma ancestralidade espiritual profunda, miscigenada, territorial, capaz de atravessar séculos se adaptando, se transformando, se sobrevivendo, resistindo. Talvez a santidade não seja a origem dessas práticas, mas ela é, sem dúvida, uma dos primeiros sinais de que nesse território o sagrado nunca se deixou aprisionar por uma única forma colonial de pensar. É nesse rastro, meus irmãos, mais do que em datas, mitos ou fundações, que a gente precisa aprender a ler história da espiritualidade do Brasil. Umbanda de Verdade Podcast. No episódio de hoje, voltamos ao século XVI para falar da santidade de Jaguaripe e da figura de Antônio Tamandaré. Falamos de um movimento espiritual indígena estruturado a partir do transe, da cura e da reorganização do sagrado fora do controle da igreja. Um movimento que conhecia profundamente o cristianismo e justamente por isso foi capaz de subvertê-lo. Vimos como a santidade se organizou de forma ritual, com batismo, hierarquia, nomes santos e objetos litúrgicos, mas inscritos dentro de outra lógica de mundo, uma lógica indígena territorial viva. Falamos também de como esse movimento se tornou espaço de encontro entre indígenas e africanos, abrindo brechas dentro da ordem colonial e produzindo formas concretas de pertencimento e resistência. E vimos, por fim, como a Igreja e Estado atuaram juntos para aniquilar essa experiência, não por erro teológico, mas porque ela funcionava, porque ela organizava corpos, sentidos e comunidades fora do controle colonial. A santidade de Jaguaripe não funda a religião, mas ela deixa um rastro de inteligência espiritual, de transgressão consciente e de reorganização do sagrado, que atravessará os séculos e reaparecerá em outras formas, em outros nomes, em outros corpos. No próximo episódio, seguimos avançando nesse percurso. Vamos continuar falando sobre os povos originários, território e cura, e sobre a contribuição indígena para a formação da Umbanda. Um episódio com a participação especial de uma liderança indígena, que será fundamental para compreender a Umbanda, não apenas como herança africana, mas como resultado de encontros profundos com os saberes originários deste território. Esse foi o Umbanda de Verdade Podcast. Eu sou o Tata André.
Este episódio teve o trabalho de pesquisa, roteirização, produção e apresentação de Tata André. Revisão e comentários de Mameto Tamara Nunes. Edição, finalização e pós-produção de Carlos Gonzalez. Seguimos. Um abraço e até o próximo episódio. Banda de Verdade Podcast. A oralidade viva.